existem 3 espécies de lobos. Existe o lobo cinzento, que habita toda a zona norte da Europa e dos Estados Unidos. Existe o lobo vermelho, que habita uma pequena área na Califórnia, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e o lobo da Etiópia, que é o único lobo que existe no continente africano. Cada um destes 3 lobos, que são espécies a nível científico, tem depois várias subespécies, outros animais que descendem deles. No caso do lobo cinzento, estima-se que existam um máximo de 37 subespécies, sendo o lobo ibérico uma delas. O Centro de Recuperação do Lobo Ibérico foi inaugurado em 1987 e surgiu como uma das estratégias de conservação associadas a uma ONG que é o Grupo Lobo. O Grupo Lobo tem como principal objetivo a conservação do lobo ibérico e do seu ecossistema e desenvolve, neste sentido, vários projetos e dinamiza várias estratégias. Uma delas, este Centro de Recuperação, que tem como principal objetivo acolher lobos que, se continuassem na natureza, teriam poucas ou nenhumas hipóteses de sobreviver, por várias razões. Porque são bebés, são crias órfãs, porque os pais morreram, porque foram apanhados em armadilhas, porque estavam em cativeiro ilegal, por vários motivos. E acabam por vir aqui para o centro, onde nós tentamos dar-lhes as melhores condições até ao final da sua vida. De uma forma geral, os lobos, portanto todas as espécies de lobo, no século passado, sofreram uma grande diminuição na população. Em relação ao lobo ibérico, isso notou-se sobretudo há 20, 30 anos atrás, mais ou menos. Os motivos foram vários. Teve a ver um pouco com a diminuição da população também, das presas, ou seja, a caça não era feita de uma maneira com uma gestão, não era gerida, e então houve uma drástica diminuição das suas presas. Portanto, o lobo deixou de ter tanto alimento disponível. Para além disso, o habitat também diminuiu, nomeadamente com a construção de estradas, por exemplo, mas eu penso que a principal ameaça, e a ameaça que tem acontecido com todos os lobos em todo o mundo, e é o caso também do lobo ibérico, é os mitos associados ao lobo. Portanto, a ideia que as pessoas têm do lobo mau, ou seja, houve uma grande perseguição humana em relação ao lobo, e isso foi a principal causa. Em relação às ameaças que estão a afetar a população de lobos hoje em dia, uma delas é a construção de grandes infraestruturas, nomeadamente autoestradas e parques eólicos. No caso específico dos parques eólicos, porque é que isso é um problema? Por vários motivos, principalmente porque a construção do parque eólico vai levar a que haja uma fragmentação do habitat, ou seja, onde antes era território do lobo, agora passa a ser um parque eólico, e o lobo vai continuar a tentar utilizar esse espaço, e esse espaço vai sofrer uma maior pressão humana e o acesso acaba por ser também muito facilitado. Associado aos parques eólicos, normalmente estão estradas e outro tipo de infraestruturas que novamente vão acabar por desfragmentar ou destruir na totalidade o habitat do lobo, havendo assim uma diminuição do espaço que pode ser utilizado ou um aumento da pressão, morrendo muitos indivíduos atropelados ou por causa desta interação que antes não acontecia. Nós somos responsáveis por 11 lobos, sendo que 13 estão na quarentena e que nós não vamos ver. Temos um quarto lobo que se chama Teixo, que está na Tapada de Mafra, mas que também é um lobo que está sob a nossa responsabilidade, que está apenas no outro local. E aqui nos cercados estão 7 lobos. No total, o centro é constituído por 17 hectares, nem todos estão ocupados por cercados. Nós temos os voluntários que trabalham connosco e que nos ajudam e que normalmente ficam cá alojados por um período de tempo, porque isto não fica assim num local de muito fácil acesso, e normalmente são voluntários estrangeiros, e temos então as casas de apoio. Os voluntários ajudam, portanto, trabalham diretamente com os lobos, ajudando na alimentação, na medicação, fazem observações dos lobos e fazem todo tipo de trabalhos que são necessários, nomeadamente a limpeza de mato, são responsáveis também, ajudam-nos na manutenção dos bebedouro. Portanto, o essencial para nós é sempre o bem-estar dos lobos, e depois ajudam um pouco na manutenção do centro, nomeadamente, como eu estava a dizer, a limpeza do mato, que é muito importante também para evitar os incêndios. Desde o início, portanto, é falado sobre o centro,
Falamos das características do centro, porque é que ele foi fundado e mostramos um pouco não só o espaço físico, mas damos a conhecer a história dos lobos que já aqui viveram e que neste momento estão presentes no centro. Este animal é o Prado, é um macho que tem 14 anos. Já é um macho assim, adulto, quase sénior, já viveu muita coisa. Ele nasceu aqui no centro de recuperação e ele já viveu em alcateia. Nós tínhamos alcateias há cerca de 10 anos atrás. Chegámos a ter quase 30 animais, divididos por várias alcateias. E numa dessas alcateias, o Prado, ele teve duas posições hierárquicas. Ele foi um lobo beta, como se fosse o ajudante do chefe, e depois subiu na alcateia e passou a ser o alfa, o líder. Quando a fêmea com que ele estava morreu e nós tentámos colocá-lo com outra fêmea e até com outros animais, ele sempre mostrou que não tinha interesse e não queria. Por isso ele optou por ser um lobo solitário. Foi uma opção dele. Este lobo é o Fagus, e o Fagus, posso-vos dizer já porque nota-se, ele é um lobo com alguns problemas a nível de saúde. Ele tem 12 anos e veio do Jardim Zoológico de Madrid para aqui porque já não tinha condições para estar e veio para aqui. E é um lobo que, conseguem ver nas costas, ele teve uma dermatite, ainda não lhe cresceu o pelo, mas não é nada de especial. Ele tem problemas a nível dos sentidos, já não tem a visão, o olfato, a audição já não são o que era, tem alguns problemas de cataratas nos olhos. É um lobo que já tem alguma idade e por isso apresenta algumas, a nível de condição física, é um lobo mais débil. Ele está neste cercado há relativamente pouco tempo, há aproximadamente um mês. Ele estava num cercado, não estava na quarentena, mas estava num cercado muito mais pequeno e ainda está na fase de adaptação. Porquê? Porque como ele tem estes problemas, principalmente a nível de visão, ele nunca poderia ser colocado num cercado que tivesse muitas árvores, muitas pedras, porque ele iria bater até conhecer os sítios nesses obstáculos. Para ele são obstáculos, não é? Porque ele não estava habituado. Aqui ele tem-se adaptado relativamente bem. Ele tem toda a zona de baixo, que é uma zona mais ampla, sem qualquer obstáculo. O Sabor é um animal que agora é mais curioso, mas que no início não era. Ele está aqui no centro há 3 anos e ele foi apanhado quando era pequeno, estava em cativeiro ilegal, depois foi para um centro de recuperação na Galiza, no norte de Espanha, e a partir do momento em que o centro já não pôde dar-lhe condições, porque já não tinha espaço, por exemplo, ele veio então aqui para o centro de recuperação onde nós estamos. O Sabor tem uma particularidade. Ele teve uma otite há coisa de quê? 6 meses, 1 ano, e uma das orelhas ficou quebrada. Significa que ele tem uma orelha daquelas pontiagudas e a esquerda ficou assim tombada e não vai voltar ao lugar. Falando um bocadinho da faia do Soajo. A mãe da faia do Soajo, chama-se Aura, e antes da faia do Soajo ela teve uma ninhada em que teve alguns problemas e em que as crias não sobreviveram. E nós, quando ela ficou novamente prenha da faia e dos irmãos, porque nós não sabíamos quantos eram na altura, considerámos que seria uma melhor opção retirar os animais que nascessem e criá-los à mão, de forma a garantir a sua sobrevivência, o seu sucesso. Ela teve então os bebés. Os lobos normalmente têm as suas ninhadas dentro de tocas. Eles não dormem dentro de tocas nem vivem em tocas, como outros animais. Eles utilizam as tocas apenas durante a época de reprodução para proteger os bebés e para ter os bebés, e ficam aí durante X tempo até as crias estarem prontas a acompanhar a alcateia. Aqui no caso da Aura, nós encontramos uma das tocas e retirámos a faia, que foi criada a biberon durante 2 meses. Passado esse período, nós descobrimos que afinal a Aura era uma loba e é inteligente e que tinha feito 2 tocas diferentes, nós só encontramos uma, e ela tinha colocado o segundo bebê escondido na segunda toca, que é o Soajo, o irmão, que foi criado com os pais. E nesta altura, novamente tivemos que optar por separar os pais da faia e do Soajo, que já estavam na altura de serem, que já poderiam ser desmamados, não é? Este é o termo que se utiliza,
E a Faia foi colocada com o irmão e sempre viveu com o irmão desde essa altura. Mas por isso é que ela tem este comportamento muito mais simpático e o Soares tem um comportamento muito mais tímido, porque ela foi, apesar de ser criada à mão, é importante que vocês tenham esta noção. Ela não é doméstica, ela não vem pelo nome, nós não lhe fazemos festas, nada disso. E mesmo durante o período em que ela foi amamentada, o contacto com as pessoas é evitado ao máximo. Ela estava num espaço fechado que era o dela e só tinha lá pessoas quando era mesmo para o período, a altura de amamentar. Não era um animal que se brincasse, ela não dormia, não estava ao pé das pessoas como se fosse um cão, um bebê, um cachorro. O lobo ibérico, neste momento, tem um efetivo populacional que anda à volta dos 3.000 animais. Há quem diga que é muito, há quem diga que é pouco. O que nós estamos a tentar é, principalmente no norte de Portugal e em Espanha, que haja a possibilidade de o lobo, se não diminuir, pelo menos que mantenha os seus números e que, se possível, que se consiga expandir. Que as alcateias consigam mais território, que se consiga aumentar o número de animais. Claro que isto não é fácil, dados todos aqueles conflitos que nós já falámos, e eu penso que futuramente a tendência é para que a população estabilize, não aumente nem diminua, embora um aumento fosse o mais esperado. O nosso objetivo principal, aquilo que nós gostaríamos de deixar como legado, podemos dizer assim, seria de facto desmistificar a ideia que as pessoas têm sobre o lobo e tentar mostrar-lhes o verdadeiro lobo. A nível futuro, o ideal seria, embora fosse mau por outro lado, o centro não haver necessidade de existir o centro de recuperação, porque isso significaria que os lobos estariam todos em condições e que não havia necessidade de os manter num sítio como este, embora fosse para o seu próprio bem, claro. Portanto, essa seria a maior ambição.